Hoje a nossa conversa é com o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Videira. Essa igreja, a sede fica em Goiânia, mas aqui na capital maranhense também ela já existe. E o pastor Rodrigo Costa hoje é o nosso convidado para falar de um tema que é bem interessante. A gente fez questão de falar desse assunto hoje aqui no programa, que é o Evangelho da Graça. Pastor, seja bem-vindo ao programa Referencial. Obrigado pelo convite, Alcineia, né? E vamos conversar e falar desse assunto assim que é a mensagem desse tempo, né? Pois é, pastor. O que é esse Evangelho da Graça? Olha, o Evangelho da Graça, ele é o Evangelho da Palavra de Deus, obviamente, mas o que Jesus pregou, não é? Ele é a base da nossa salvação, é a base da nossa vida. A graça de Deus, o que significa graça, né? O favor imerecido. Então, resumindo, quem morreu na cruz foi Jesus. Então, o que ele levou no corpo dele, todo o nosso pecado, né? Ele levou, porém, o que ele herdou na cruz, nós também herdamos. Então, toda a vida, toda a bondade, toda a graça, todo o favor está sobre nós hoje, por causa de Jesus, né? Por causa dele. Então, a graça é esse favor que nós recebemos de Deus, não merecemos, mas recebemos. Pastor, agora o Evangelho da Graça, ele prega que a partir do momento em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho a minha salvação garantida. Isso significa o quê na prática, na nossa vida cotidiana? Agora eu tenho a minha salvação garantida, eu posso pecar à vontade, eu posso errar? Como é que isso funciona, pastor? Olha, Alcineia, existe uma diferença entre ter a vida eterna, receber a salvação e ser um vencedor. Lá no final de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 3 em diante, as cartas, né? Jesus diz lá, sempre no final de cada igreja, ao vencedor, dar-lhe-ei, ao vencedor. Então, só aí nós vemos que tem uma classe, né? Tem o vencedor. Agora, o que é a graça? Receber a graça de Deus, receber a salvação. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome do Senhor. Então a pessoa, ela ouviu a palavra numa igreja, numa célula, num encontro, ela aceitou Jesus naquele momento, ela recebe a salvação, ela recebe a vida de Deus no espírito dela, a vida, né, o zoe de Deus, ela recebe a vida no espírito. Bom, ela nasceu de novo, ok? Então, a partir desse momento, a Bíblia diz que ela se une ao Senhor, se torna filho de Deus. E uma vez filho para sempre, né? Nossos filhos não deixam de ser filhos. Agora, Romanos 6, Paulo diz, olha, nós estamos na graça. Porque no versículo anterior ele diz, no capítulo 5, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele mesmo diz, então o que nós vamos fazer? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a gente vai viver no pecado? Não, de modo nenhum. Porque a graça nos tira da escravidão do pecado. Então quem entende a graça de Deus não vive pecando, não corre para o pecado. Pastor, e essa questão de justiça própria, de compreender o quanto é amado por Deus, como é que vocês trabalham isso junto às comunidades, junto às pessoas, para tirar aquele jugo, né, aquele peso que muita gente, inclusive cristãos, dentro de muitas igrejas carregam, né? Sem dúvida. Eu volto nesse texto do filho pródigo, porque o filho que ficou em casa, ele tinha problema também. A sequência do texto, quando ele está voltando, o filho que ficou em casa, ele volta, ouve o barulho da festa e chama um funcionário e diz, o que está acontecendo? Ele falou, não, teu irmão voltou. E teu pai mandou matar o bezerro cevado. O bezerro cevado, naquele tempo, era o melhor, era o selecionado, né? E o pai matou. E aí ele ficou irado, o filho que ficou em casa. Ele ficou irado, não quis nem entrar em casa. O pai soube, foi lá. O que ele falou para o pai? Olha o merecimento, porque a graça, o Alcineia, ela é para quem não merece. A Bíblia diz que toda a glória tem que ser para o Senhor. Se naquele dia que nós estivermos diante do Senhor,
eu virar e falar assim, Senhor, eu fiz isso assim, assim, eu consegui fazer isso. Se tiver uma parte minha, toda a glória não vai ser do Senhor. Entendeu? A graça é para quem não merece. Aquele filho ficou chateado, o pai foi lá fora. Falou para ele, quando ele viu o pai, ele falou, pai, olha o merecimento. Há tanto tempo eu te sirvo, sem transgredir nenhuma lei. E o Senhor não me deu nem um cabrito sequer para eu comer com os meus amigos, mas aquele seu filho gastou com as prostitutas. O pai olha para ele e diz, filho, há tanto tempo você está comigo, tudo que é meu é seu. Então, Alcineia, quando nós achamos que merecemos, ou quando nós entramos na justiça própria, eu fiz, eu consigo. E há vários textos na Bíblia. Sempre colocando eu na frente, né? Sempre, não merece. É só a gente olhar para a Bíblia e ver que Jesus, ele curou quem não merecia. As coisas de Deus é para quem não merece. Eu acho que quando a gente reconhece a nossa limitação, né? Sem dúvida. A nossa dependência do Senhor, eu acho que isso facilita mais a compreensão do que é realmente a graça, não é isso, pastor? Sem dúvida alguma. Olha, eu vou lhe convidar para voltar aqui no programa, porque hoje o nosso tempo está bem corrido. Sim, sim. Mas esse é um assunto que eu quero estender ainda mais aqui no programa referencial, tá bom? Ótimo. Então o convite já fica aqui feito para você retornar ao programa e a gente vai debater mais sobre o Evangelho da Graça com o propósito de ajudar muitas pessoas a compreenderem o que é essa graça. Com certeza. Aceito o convite, né? E estender para perguntas, né? Caso alguém tenha na ocasião, nós vamos respondê-lo. Se você quiser bater um papo com o pastor, o número de telefone de WhatsApp, tá, gente? Está aparecendo para você aí na tela. Tenho certeza que o pastor Rodrigo vai ter o maior prazer em estar respondendo os seus questionamentos, né, pastor? Sem dúvida alguma. E assim a gente encerra o nosso bate-papo aqui. Conversei com o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Videira, falando sobre o Evangelho da Graça. Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço, a honra de estar aqui com vocês. Muito obrigada. O convite já está feito, hein? Ótimo. E no próximo bloco você acompanha um bate-papo com o músico e também pastor Anoacir Fontes. Ele vai falar sobre a influência da música e como ela tem ajudado muitos de nós em tempos de pandemia. Então, em um instante só, a gente volta já.